profeta Isaías. Capítulo 55. Isaías capítulo 55. Nós vamos ler apenas um versículo que muita gente aí sabe de cor. Isaías 55, versículo 6. Esse capítulo 55 de Isaías é muito rico em seus temas, e existem muitas questões aqui que podem ser abordadas e poderão ser abordadas por quem futuramente for compartilhar alguma palavra neste capítulo, mas nós vamos ficar só com o versículo 6. Isaías 55, versículo 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Vou ler novamente: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Vá agora para o profeta Jeremias, capítulo 29, um pouco para frente, é o próximo livro aí. Jeremias, capítulo 29. Versículos 12, 13 e 14. Jeremias 29, versículos 12, 13 e 14. Diz assim o texto: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Até aí, no verso 14 a gente vai ficar só com essa expressão inicial aí: serei achado de vós, diz o Senhor. Nessa noite nós vamos conversar um pouquinho a respeito da doutrina da busca de Deus. A doutrina da busca de Deus. Talvez você vai pensar assim: nossa, vai falar de doutrina, né? Vai ser algo, na linguagem dos jovens, meio punk, meio power, ou talvez algo meio complicado, profundo, alguma coisa assim, né? Vamos definir o significado de doutrina. Doutrina é a sistematização de um tema bíblico. Amor, ou amor de Deus. O amor de Deus é um tema bíblico. A doutrina vai trabalhar a temática do amor de Deus em suas diversas vertentes, em seus diversos conceitos. Não vou aprofundar muito, isso basicamente é uma doutrina, tá certo? É a sistematização de um tema bíblico. Como nós vamos falar a respeito da busca de Deus, nós estamos colocando aí doutrina, tá certo? Não tem como a gente definir isso tudo de uma vez, até porque a gente passa a nossa vida inteira aprendendo e sendo ministrados pelo Senhor. Eu não sei quantos tiveram oportunidade de ler e quantas tiveram oportunidade de ler dois livros que ficaram muito conhecidos, muito divulgados no meio evangélico, não só aqui no Brasil,
mas também nos Estados Unidos, 2 livros do pastor Tom Tenney, um Caçadores de Deus e o outro Descobridores de Deus. São 2 livros de 100 e poucas páginas cada um, e é aquela literatura que a gente começa a ler e não consegue parar, igual aqueles dias quando você está inspirado, que o Espírito Santo te toma ou nos toma, e a gente começa a ler a Bíblia, e você a princípio acha que vai ler alguns versículos, daqui a pouco você já leu Gênesis inteiro, daqui a pouco você já leu o livro inteiro, já leu aquele monte de capítulo, né? Nós novamente estamos aí num propósito. Antes de findar o ano, começamos a ler a Bíblia novamente, e cada um lá em casa está lendo de um jeito, né? Minha esposa começou no Gênesis, está entrando lá, já passou no Êxodo, a gente conversando hoje na hora do almoço, ela já está lá no capítulo 14 do Êxodo, e falou: mas onde é que está lá aquela passagem que Moisés subiu no monte, Deus falou com ele na sarça ardente? Mas que capítulo do Êxodo que você está? Eu estou no capítulo 14, no capítulo 15. Falei: então, quando Deus fala com Moisés no monte, na sarça ardente, é em Êxodo capítulo 3, né? Falei: eu já passei por lá. Falei: já passou, né? De repente você nem percebeu que passou, né? Mas já foi em Gênesis, está indo lá quase para o meio de Êxodo. Eu já li, não vou falar quanto, mas eu já li alguns livros de dezembro para cá, inteiros da Bíblia, né? Estou lendo de uma outra maneira, tá certo? E talvez você já começou também, para esse ano, o propósito de ler a Bíblia inteira. Talvez você que se colocou diante de Deus dizendo assim: Senhor, eu nem estou com pressa de ler a Bíblia inteira durante esse ano. Pode ser 1 ano e meio, pode ser 2 anos, né? Porque daí lê 2, 3 capítulos, falam: deixa eu voltar lá naquele lá. E aí tem um caderninho do lado, tem uma caderneta, tem uma folha de anotação e tal, e Deus começa a falar, e de repente você já tem até algumas pregações, algumas mensagens que Deus já te deu, coisas que Deus falou ao seu coração, nesse novo propósito que você fez de ler a palavra de Deus novamente. Se você não começou ainda, eu te aconselho a começar, porque ainda dá tempo, né? Se você quiser pegar um plano de leitura da Bíblia anualmente, na internet tem bastante. Se você não tiver nenhum e quiser orientação, a gente pode te orientar a como fazê-lo. Mas o fato é que a gente precisa ter contato direto todos os dias com a palavra de Deus. O Tom Tenney, nesses 2 livros, ele vai falar de uma ansiedade que existia até aquele momento dentro dele. Ele é a 4ª geração de uma família de pastores lá nos Estados Unidos, e ele, quando escreveu esses 2 livros, ele compartilha que ele vivia uma realidade mecânica de igreja, uma realidade mecânica de vida com Deus, algo que se coloca na tomada, se aperta um botão e começa a funcionar, e aquilo mecanicamente fica funcionando. E ele vai dizer que para aquele momento era triste para ele ter que reconhecer que, sendo pastor, ele estava vivendo de uma maneira mecânica diante de Deus. Um amigo seu, também pastor de uma outra cidade, o convida para ir pregar na igreja desse pastor. E ele pregou num dia, lá no culto, voltou para sua casa. No meio de semana, esse pastor ligou para ele novamente: olha, tem como? E ele falou: eu não costumo fazer isso, convidar a mesma pessoa para vir domingos seguidos aqui.
mas eu estou entendendo aí uma direção de Deus e eu quero te convidar para vir aqui novamente. E ele voltou no domingo seguinte. Primeiro domingo houve algo diferente. Segundo domingo deu continuidade a esse algo diferente. Ele foi embora novamente. No meio de semana de novo, o pastor Nick falou: não sei o que está acontecendo, mas o Espírito Santo está me impulsionando a chamar você para vir novamente aqui. E pelo terceiro domingo seguido, ele volta para pregar naquela igreja. Eles tinham feito um cronograma de cultos, 2 cultos pela manhã, mais ou menos nos moldes do que a gente tinha lá na central. O culto das 5, né? Terminava às 6h30 para poder começar o culto das 7. Tinha um intervalo. Eu me lembro da primeira vez que eu fui pregar num culto das 5, recém-chegado aqui na Viraí. Esses dias a gente estava relembrando disso, né? O Jefão ilustrando primeiro culto das 5 que eu preguei. Falou: pastor do céu, o senhor emendou o culto das 5 com o culto das 7, né? E não terminava o culto das 5, já queria começar o culto das 7. E o senhor pegou o violão lá e depois pregou e começou, né? É tempo de quebrar. Eu falei: rapaz, você lembra mesmo, com todos os detalhes, né? Lá na cidade de Houston, primeiro culto, um mover sobrenatural de Deus em meio à igreja. Lembrando que o pastor que estava ministrando compartilha que até aquele momento ele vivia dias onde ele, olhando para si mesmo, ele analisava a sua vida e chegou à conclusão de que ele precisava mergulhar de uma maneira mais profunda na sua intimidade com Deus. E naqueles dias então Deus preparou um tempo muito especial para a vida dele, para aquela igreja e para todos quantos fossem ler e tomar ciência do que Deus fez naqueles dias. Teve o primeiro culto de manhã, e já no momento dos cânticos, o pessoal do louvor quebrantado, chorando, se ajoelhando, não conseguindo cantar, não conseguindo ministrar, a igreja sendo conduzida naquele ambiente de quebrantamento, de unção, de mover, de presença, de intimidade. E ele seria o pregador daquela manhã e ele não conseguia se movimentar. O pastor amigo dele, pastor da igreja, disse: agora o que é que nós vamos fazer? Ele disse: olha, a igreja é sua, você que sabe, você que é o pastor da igreja. E ele conta que esse pastor era bem sério, né? Que ele continha suas emoções, não era muito de chorar, né, diante das pessoas. E ele estava tremendo, chorando: se eu tenho uma palavra para a igreja. E Deus está me levando a 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então vá e ministra essa palavra para a igreja. E o pastor foi, e ele conta aqui, e aquela coisa do ambiente, da presença de Deus, até o andar fica diferente. E ele narra, está registrado no livro, que esse pastor veio à frente da igreja, convidou a igreja a abrir 2 Crônicas 7,14 e leu aquele texto. E simplesmente disse o seguinte: Deus está dizendo a nós que é tempo de nós buscarmos a Ele, é tempo de nós buscarmos a sua face, porque nós temos vivido muito a busca pelas suas mãos. É tempo de buscarmos a face de Deus, porque nós temos vivido muito a busca das suas mãos. O que isso significava para eles? A busca das mãos de Deus, ou a busca pelas mãos de Deus, representava aquela correria, aquela disposição por tão somente querer as bênçãos de Deus. E havia um mover da parte do Senhor para que eles não só o buscassem por aquilo que Ele poderia dar, mas o buscar a face de Deus era buscá-lo além daquilo que Ele poderia dar, era buscá-lo, era adorá-lo, era se colocar diante dEle por aquilo que Ele é.
E ele conta que ele se viu como Isaías, na descrição de Isaías capítulo 6. Quando Isaías escreveu no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam todo o templo. O templo estava cheio de fumaça. A casa estava cheia de fumaça. Quando a gente vai estudar um pouquinho dos termos originais da Bíblia, a gente descobre que, e não foi num lugar só, em lugares específicos, em narrativas bíblicas específicas, Deus se manifestou em forma de fumaça. E aquela fumaça, literalmente, era aquilo que é denominado Shekinah de Deus. Era a presença de Deus. Ele conta que existia um púlpito de acrílico, talvez semelhante a este, que por uma questão técnica suporta toneladas de pressão. Está lá no livro. Depois que o pastor terminou de ler 2 Crônicas 7,14, continuou aquele ambiente de adoração, de busca pela face de Deus. Ele conta que o púlpito explodiu, como que se tivesse caído um raio do céu, e o púlpito se partiu em dois. O pastor foi arremessado, ele descreve lá mais ou menos a uns 3 metros do púlpito, e ficou caído por mais de 2 horas. E eles só sabiam que ele estava vivo porque ele mexia as mãos, mas o resto do corpo estava paralisado. Um pouco daquilo que a gente vê acontecer em cultos aqui, em ministrações do encontro com Deus, quando nós estamos aqui nos 3 dias, buscando ao Senhor, e todo mundo que se aproximava do pastor era tomado por essa glória, por essa visitação da presença de Deus, e quem chegava não conseguia ficar em pé. Augusto Cury, nos nossos dias, escreveu um livro, Os Segredos do Pai Nosso. Não sei quantos já leram, mas ele vai analisar Deus pela ótica da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria. E ele interpreta que na oração do Pai Nosso, Deus deixa muito claro que Ele tem um desejo muito grande de se relacionar conosco. Deus é um ser relacional. E esse homem escreveu que, ao analisar a oração do Pai Nosso, ele interpreta que Deus tem um desejo enorme de se relacionar conosco. Nós pegamos isso e continuamos falando um pouquinho daqueles dias lá na igreja em Houston, onde o pastor Tom Tenney ministrava. Eles não conseguiram terminar aquele primeiro culto. Ninguém sabia o que fazer, um olhava para o outro, e agora? O que nós vamos fazer? O outro culto está para começar, o pessoal chegando. Imagine o transtorno de estacionamento, de desocupar a igreja, para os outros poderem entrar. É igual aquela música Festa de Crente, quem está dentro não, quem tá dentro não sai mais, e quem está fora quer entrar. Festa de crente não tem hora para acabar. Estava lá todo mundo chapado, tomado por aquela presença. Benny Hinn tem usado uma música nas suas ministrações. Pastor Benny Hinn. E a letra da música destaca a presença de Deus. Que presença gloriosa! Que presença gloriosa!
convivendo com pessoas no dia a dia, a gente vai aprendendo algumas coisas. Tem alguns homens de Deus que chegam em alguns lugares e tal, que chegam perto da gente, né? Pessoas de Deus. Cada um tem se é que a gente pode dizer, o seu tique. Mas tem uns que chegam nos lugares assim e tal, ele, uou. O mais fresco da nossa memória, o Gideon, né? O Gideon tinha dentro de ouro, e ele dava uma. Aí tem uns que ele já sente um negócio diferente, ele já está discernindo, ele já está vendo, ele já está sentindo alguma coisa que às vezes a maior parte do povo não está sentindo, não está vendo. E a gente às vezes olha e fala assim: o fulano está meio doido, a fulana está meia doida. Outro dia, conversando com um irmão aí, ele falou: pastor, a hora que eu cheguei no culto lá no Espaço Esperança, que eu entrei na porta, eu não enxergava ninguém. Estava cheio de fumaça. Mas não é, e não é o jeito seco não, viu? E ele falou assim: o senhor viu? Lá, rapaz, eu estava vendo um pouco de fumaça lá, né? Mas ele estava vendo mais que eu. Eu não conseguia enxergar ninguém. Eu falei: rapaz, então quer dizer que literalmente a Shekinah de Deus estava em nosso meio. E a gente vem para culto e vai de culto, e vem para culto e vai de culto. Para muita gente tem hora que parece que nada aconteceu. O que Deus deu para eles naqueles dias foi: olha, vocês precisam buscar a minha face. É tempo não só de buscar as minhas mãos. Quem sabe eu e você precisamos entrar em 2019 com essa disposição que Deus deu para aqueles irmãos naqueles dias. Quem sabe eu e você tenhamos que sair dessa condição, desses limites, de nos relacionarmos com Deus somente por aquilo que Ele pode nos dar. Quem sabe já arquitetamos trocar de carro, fazer isso, fazer aquilo outro mais, e o nosso projeto de vida está baseado em cima disso. E nós já estamos buscando ao Senhor, nós estamos buscando as suas mãos, estamos buscando o seu favor. Mas Deus quer, por aquilo que Ele revela na sua palavra, que nós elevemos um pouco mais o nosso olhar, e nós não olhemos apenas para as suas mãos, mas que nós olhemos para a sua face, que nós o adoremos da maneira que Ele quer ser adorado, que nós nos rendamos a Ele, que nós nos entreguemos, que nós possamos nos derramar. Existem canções e mais canções, poesias, letras. Numa delas a gente canta: me derramar e dizer que te amo. Vamos pegar um exemplo simples que todos nós conhecemos. Hoje em dia, por causa do leite de caixinha, não dá vida quase ninguém mais ferve leite. Mas quem é de uma época em que a gente pegava o leite caipira, o leite da roça, o leite da rua, a gente tinha que ferver. E quem já foi ferver leite pelo menos uma vez na vida, já passou pela experiência de ficar cuidando para não derramar. E por alguns segundos você descuidou, quando você virou, o leite derramou. Então você sabe, na prática, o que representa derramar. No sentido do leite, a gente até quer controlar, mas conforme vai aumentando a temperatura, vai entrando ali no processo, ele vai derramar, vai ferver, e vai derramar.
A gente precisa ir chegando. A gente vai pedir para Deus ir chegando fogo nos nossos pés. E a gente vai se aquecendo, se aquecendo. A gente vai se rendendo, vai se entregando, a gente vai buscando. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente busca a Deus? Como é que a gente adora Ele? Como é que a gente faz isso na prática? Eu falei um pouquinho da leitura da Bíblia. Tem tanta Bíblia boa hoje em dia, tanta Bíblia bonita, de estudo. Bíblia do bebê recém-nascido. Já tem? Para o neném começar a ler. Bíblia da criança que está sendo alfabetizada. Bíblia de estudo da criança, já tem. Bíblia da criança que já sabe ler. Bíblia do pré-adolescente, Bíblia do adolescente, Bíblia do jovem, Bíblia da jovem, Bíblia do homem de Deus, Bíblia do homem que ora, Bíblia da mulher que ora. Tem de tudo quanto é gente. De capa rosa, roxa, azul, lilás, transparente, branca, preta, escrito de tudo quanto é jeito, capa de couro, tem de tudo quanto é jeito. Se Deus é um ser relacional, Ele quer se revelar a nós por intermédio da sua palavra. Quando a gente vai ler o Salmo 119, só tem um versículo dos quase 200 versículos que não faz menção à palavra de Deus, mas em todos os outros existem termos sinônimos que nos conduzem a buscar a Deus por intermédio da sua palavra. Em Jesus nós temos essa palavra viva. Jesus está falando com seus discípulos porque Ele trouxe um ensinamento bastante conciso, duro para aqueles dias. A multidão seguindo Ele, porque Ele havia multiplicado pães e peixes, e Ele vai apertar o povo. Ele vai dizer: gente, olha, é muito bom comer um pãozinho, comer um peixinho e tal, encher a barriga, né? Tá com a barriguinha cheia. Só que vocês não podem estar me seguindo só por causa disso. Precisa ter mais, tem que ter mais pegada. E o texto afirma que muita gente, depois que Jesus falou aquilo, deixou de seguir a Ele. Que Jesus estava dizendo: olha, não é só buscar as mãos, tem que buscar a face. Depois que muita gente foi embora, Ele se vira para os seus discípulos. Ele vai dizer: olha, vocês também não querem ir embora? Vocês não querem abandonar o barco? E aí o que a gente sabe é que eles disseram: Senhor, para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Eles estão dizendo o seguinte: estava gostoso o pão, o peixe, estava top, mas se não tiver pão e peixe, tem palavra viva, e isso nos basta. E a palavra viva, o rema, é o próprio Jesus. No início eras a palavra, um com Deus, o Altíssimo. Narrativa do Evangelho de João. E as pessoas vão sendo envolvidas por essa manifestação da glória de Deus em Jesus, e elas estão buscando a Ele por onde Ele vai. Ele atravessa de um lado do mar da Galileia para o outro, e eles dão um jeito de ir para o lado de lá. Ele vem do lado de lá e volta para o lado de cá. Eles dão um jeito também em multidões, e mais multidões, e mais multidões. A história de Moisés nos desafia. Num dado momento, Deus tem um diálogo com Moisés. E eu quero crer que você tem experimentado de diálogos com Deus. E é interessante, porque não é um monólogo, é um diálogo. A gente fala, Ele fala, Ele fala, e a gente fala. Ele nos ouve. Uma canção que foi muito cantada aqui: no silêncio do meu ser, eu ouço a tua voz. Deus fala assim: Moisés, olha,
não me leve a mal não, mas eu já fiz tanta coisa por você, por esse povo, fiz tanta coisa. Povo de coração duro, não se rende, vive querendo voltar para o Egito, não reconhece o que eu estou fazendo. Eu vou dizer uma coisa para você, Moisés, isso aqui vai ficar entre nós. Eu empenhei a minha palavra. Um dos profetas escreveu que Deus vela, e a ideia do termo lá é que 24 horas Deus está olhando para aquilo que está escrito e está cuidando para que aquilo se cumpra. Velar. Eu velo pela minha palavra para cumprir. E Deus disse: Moisés, eu vou abençoar o povo, vou continuar fazendo tudo que eu estou fazendo. Só que nós vamos colocar uma nota de rodapé aqui nesse TCC agora. Eu não vou mais continuar no meio do povo. A caminhada minha com vocês para aqui, vocês vão continuar, eu vou abençoar, mas eu não vou mais estar no meio de vocês. Talvez alguns de nós iríamos dizer: beleza Deus, valeu, obrigado, tchau pra cara, e estou partindo. Se o que importa para nós são só as coisas que vêm das mãos dele. Mas Moisés não contemplava as suas mãos, Moisés também contemplava a face. Você sabe o que Moisés disse? Moisés se volta para o Senhor e diz: olha, negativo, não tem graça nenhuma essa brincadeira que o Senhor está propondo aí não. E nós não vamos brincar dessa maneira. Nós não vamos. Deus, olha, Senhor, me perdoe, mas nós não vamos arredar o pé daqui desse lugar, porque não importa só a bênção, não importa só a coluna de fogo, a nuvem de glória, não importa só maná cair do céu, mar vermelho abrir, não importa a água jorrar da rocha, só isso não importa. Se o Senhor, se a sua presença não for conosco, nós não sairemos daqui. Se a presença do Senhor não vier conosco, de nada adianta adentrarmos em 2019 cheios de esperança e de vontade de fazer um monte de coisa, porque sem a presença dele, irmãos e irmãs, nós não vamos chegar a lugar algum. Agora, com a presença dele, nós podemos até escorregar aqui e acolá, e eu não estou legitimando o pecado, mas nós somos seres humanos e isso pode acontecer. Com a presença dele na nossa vida, nós podemos até caminhar 40 anos no deserto, mas 40 anos passam, e chega o dia, e se eu não estou enganado, o Jacão pregou isso ontem lá nos jovens, né? De tomar posse da terra prometida, tomar posse da herança, tomar posse daquilo que Deus tem preparado para você. Prepare-se para que em 2019, quando Deus chegar diante de você e dizer: olha, sobe no monte e contempla aquilo que eu te dei, você não vai dizer: Deus, não, peraí, que eu não estou preparado, ou ainda não chegou a hora, porque quem sabe a hora é Ele. E se Ele mandar você subir no monte e contemplar aquilo que Ele tem para você, você sobe, faz igual lá o paralítico que foi curado de um salto, pôs-se em pé, você sobe. E quando, é lógico, Deus já vai saber, né? Mas de repente, quando Deus achar que você está lá embaixo, fala: Deus, eu já estou aqui em cima, e você está contemplando tudo aquilo que Ele tem preparado para você. A doutrina da busca de Deus, palavra, oração. Jesus nos quer no secreto, seja o quarto de oração. Você que assistiu o Quarto de Guerra, o filme, você pode fazer um quarto de oração.
Você pode ter uma mata de oração. Você pode ter um monte de oração. O que importa é ter um lugar. E aí, olha para o relógio. Nossa, mas começou a segunda-feira. Já é tal hora do dia e eu ainda não fui. Vai, ajeita daqui, ajeita de lá. Não, olha, agora não posso e tal. Ocupado, status do WhatsApp e tudo mais, né? Vai procurar você. Você está offline. Está lá, de joelho. E choro para a cara. E derramando seu coração, derramando a sua vida. Papai ali. Os anjos ali. Você já não aguenta mais ficar ajoelhado. Você está deitado de bruços, com a cara virada assim. Porque com a cara direto não dá para ficar com tanto nariz, né? Mas com a cara virada para um lado ou para o outro. Você já chorou, você já gemeu, você já riu, você já falou em línguas, você já virou dos avessos e desvirou de novo. Estávamos nós lá, contemplando as maravilhas de Deus no mar. De madrugada, e vinha uma onda, e eu abraçava aquela onda que é muito mais forte que eu, né? E onda para o peito, e onda para a cara, e onda para a barriga, onda para tudo quanto é lado. E para cada onda que eu olhava assim, que via se formando, eu orando, chorando e falando com Deus, e dando glória a Deus, aleluia, e fazendo mais outras coisas. E eu dizia: Deus, de onde vai vir o anjo agora? Será que vem dessa onda? Ele vem do mar, ele vai vir lá do céu? De onde é que vai vir? E vai 2 da manhã, vai 3 da manhã, vai 4 da manhã. E cadê a vontade de sair da água? E de procurar uma cama para deitar e para dormir? Presença gloriosa. Subimos para o monte num dia para orar. A mesma coisa que a gente já viveu em tantos lugares, vivemos lá. Porque a questão não é o lugar. A questão não é o lugar. O ambiente quem cria somos nós. O santo dos santos nós que criamos. Pode ser no quarto, pode ser no monte, pode. Nós que criamos. Deus usa 2 profetas para dizer: olha, meu filho, minha filha, meu amado, minha amada, eu quero me revelar a você. Eu quero, hashtag tamo junto, eu quero fazer um coraçãozinho para você assim, Na moda agora um faz metade de um coração de um lado, outro faz metade do coração do outro, né? Eu quero fazer esse coração com você. É aqui, é lá, é aqui. Eu quero. Lá em Jeremias ele diz: serei achado de vós, diz o Senhor. E no livro Caçadores de Deus, Tom Tenner vai dizer que nós temos, que Deus é a nossa presa. Ele quer que nós o caçemos. E como é que nós vamos caçá-lo? Buscando Ele, palavra, oração, jejum. Já vamos para metade do mês. Será que nós já jejuamos pelo menos um dia? Eu sei de gente aí que já embicou, e perdão pelo embicar, né? Mas embicou, você entende, que já embicou 2019 em 21 dias de Daniel. E já está, os anjos que tinham 6 asas já estão com 8, já estão com 12. Não espera começar a chamada do encontro para você começar a jejuar, não. Não espera começar a chamada do encontro para você começar a ler a Bíblia. Não espera a chamada do encontro para você começar a orar e buscar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Deus quer se revelar a nós. Pessoal do louvor aí, pode subir aqui para cá, fazendo um favor. Preste atenção aqui. Eu vou tentar não fazer bagunça, beleza?
A gente vai pesquisar, vai estudar a respeito da vida com Deus, questões de consagração, de batismos. A palavra batismo pode ser aplicada a várias situações: batismo de fé, batismo de amor, batismo de confiança, batismo de conversão, batismo de consagração, diversas situações. E é uma ideia de batismo, uma das definições, de uma unção que é derramada. E Tiago escreveu que toda boa dádiva, todo dom perfeito que nós podemos receber vem do alto, e ali Deus é chamado de Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então, de maneira bem simples aqui, para nós, em 2019, poderia ser um copo maior, né? Mas vai ser esse copo aqui mesmo, beleza? Você falou, por que não um copo maior? Vai ser esse aqui mesmo. Esse copo vai me representar. Esse copo vai te representar. Por enquanto ele está vazio. Essa jarra com água vai representar Deus, Espírito Santo, vai representar o Senhor Jesus, vai representar tudo que Deus tem por nós. E a gente é muito cheio de mimimi. A gente é muito cheio de conceito, de coisinha, disso, daquilo. A gente começa a discutir que se a postura certa de orar, se é de joelho, se é em pé, se é deitado, se é plantando bananeira, se é tomando banho, e aí a gente acaba não orando, querendo achar a posição certa de orar, e nem tem. Talvez a melhor seria se prostrar de joelhos, para se render, para se entregar, mas não é só de joelho. Aí discute. Tem gente que na célula gosta, na hora de compartilhar a palavra, fugir do tema e começar a falar de abobrinha, de quiabo, de tudo quanto é outra coisa, sendo que o tema aqui é sobre machixe, né? E aí descamba por outro lado e tal, e vai vir aquela compartilhamento de ideologias do Evangelho segundo São eu, aquilo que eu acho. E nem na Bíblia está escrito, eu estou falando que está escrito, colocando meus conceitos, isso, aquilo, aquilo outro mais. Abrindo parênteses aqui, nós fechamos o ano com 84 células, considerando as mulheres, homens e os jovens. Quando a gente vai trabalhar com questão de recuperação, em casas de recuperação, com pessoas de dependência química, trabalha-se pelo menos 9 meses de internação, porque 9 meses é o básico da geração de uma nova vida. As células estão retornando, e nós temos 3 meses a mais. Se 9 meses é o conceito de a geração de uma vida, nós temos 3 meses a mais para que cada célula de mulheres, cada célula de homens, cada célula de jovens gere pelo menos uma vida, pelo menos mais uma célula. São 12, estamos em quase final de janeiro, né? Mas nós temos aí mais 11 meses para gerar uma vida. A nossa célula, a tua célula, para gerar mais uma célula. Não aceite, em nome de Jesus, chegar em dezembro desse ano e você olhar para a sua célula e ela não se multiplicar, não ter gerado novos discípulos, novas discípulas, porque isso vai refletir. E você pode concordar ou não, na nossa busca, na nossa sede e na nossa consagração ao Senhor. Porque se a gente tomar um caminho de busca, de consagração, parar de conversar e de ficar tretando por aí, se preocupar em falar do amor de Deus para as pessoas, cuidar mais da nossa vida e parar de cuidar da vida dos outros, ter irmão e irmã que passa a semana inteira aí nas mídias sociais procurando foto. Ah, o irmão da tua célula postou uma foto com uma latinha de cerveja. Ah, a irmã da tua célula postou uma foto com uma saia por aqui. Ah, tá, e copia e print e manda para um e manda para outro.
aquilo é o tema da célula, o mês inteiro. E aí, que pastor que pregou isso aqui no púlpito? Então, meu amado e minha amada, e é gostoso pegar assim de borra baixa. Se preocupe mais com a sua vida, queridão. Se preocupe mais com a sua vida, queridona. Foque na sua busca com Deus, de Deus. E deixa seu irmãozinho e sua irmãzinha. Se você é desses, você acha que você é mais forte que ele, que ela? Então vai ajudá-la. Vai ajudá-la. Deus, Espírito Santo, tudo que Ele tem para nós. Nós estamos aqui, tanto pode ser, o que Deus tem para nós? Tanto pode ser, tudo que não dá para fazer aqui em cima do... Ô Elias, vem cá me ajudar, fazendo um favor. Todos conseguem enxergar, vai ficar por aqui, né? E esse púlpito vai mais um tanto para lá ainda, Nós vamos ter que correr aqui em cima dele, né? Eu falei do leite lá. A gente vai cuidar do leite e tal, ele derrama, né? Então a ideia de derramar, e são duas aplicações, que nós vamos começar a buscar Deus mais do que a gente tem buscado. Então a gente vai começar a buscar Deus, vai começar a orar. Vai começar a orar. Ler a Bíblia, você vai começar a jejuar, vai se consagrar, vai buscar Deus. Deus, eu te quero, eu te amo. Deus. Não pede nada, não esquece de mão, é fácil. Aí você vai começar a buscar, né? E aí vai enchendo, vai lá e tal, e vai enchendo. Se você parar de buscar, parou de encher, parou de orar, parou de ler a Bíblia, parou, perdeu o foco, está falando da vida do irmão, da irmã, está printando as fotos por aí, mandando para um, para outro. Não, é porque eu tenho zelo. Para com esse converser, tá? Cuida da sua vida. Aí você vai continuar, está buscando. Deus continua derramando, e vai derramando. Encheu. Deus não vai chegar e vai falar assim: ô velho, o negócio é o seguinte, você está cheio, então não tem jeito de eu derramar mais. Deus não vai fazer isso, não. Ele mandou buscar. Serei achado de vós, diz o Senhor. Está cheio? Mas cheio dele, não é cheio da gente mesmo, não. Se é cheio da gente, a gente tem que se esvaziar, né? Como uma canção que entoa aqui: estou vazio. Ó, Chicó, está cheio. Continua buscando, né, Anderson Afonso? Continua buscando. Deus continua derramando, E aí vai derramando. Derramou, não derramou? Só que não é só isso. É uma forma. Deus derrama, transborda e continua derramando. Tem gente que vai falar assim: mas minha vida vai virar uma bagunça. Essa minha irmã, para com isso aí. Olha o que é para você olhar. Beleza? Joga, não derruba não. Joga o copo em pé assim mesmo. Isso, solta aí. Pode soltar. E essa é a outra ideia. Pode sentar lá, obrigado, tá? Essa é a outra ideia. Ao mesmo tempo que a gente busca a Deus e Ele nos enche e derrama, é uma das ideias de batismo. Uma das outras ideias é essa daqui, da gente ser imerso, da gente ser imergido. O copo está envolvido pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo. Agora você escolhe. Você quer transbordar? Você quer estar imergido? Você quer... Eu te aconselho ou entrar na vibe do transbordar, ou entrar na vibe do estar imergido. Se você olha de lá para cá e te enxerga aqui dentro, tem mistérios de Deus para a sua vida.